Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. A live de hoje é sobre o arquétipo da deusa Deméter. Iremos usar o arquétipo da deusa Deméter durante 30 dias, ou seja, de uma forma temporária, como viemos fazendo com a maioria dos arquétipos. Sempre estamos usando um arquétipo da mitologia grega. Ano passado, usamos os principais arquétipos masculinos, os deuses, e este ano estamos focando nas deusas. Deméter. Antes de iniciar Deméter, vamos fazer um lembrete importante. Nós, para acessarmos a energia de qualquer arquétipo da mitologia grega, nós fazemos um ritual. É um ritual. Como é o ritual? Como se baseia? Logo de cara, o fato de trocar a foto, ou seja, pegar a foto que foi enviada para vocês, do novo arquétipo, no caso agora Deméter, colocar no lugar da anterior, no caso Afrodite, dar o print e enviar do grupo, esta é a primeira fase do ritual. A segunda fase do ritual é o fato de participar da live. Ou participar ao vivo, o que é melhor, ou ao menos assistir à gravação. E para finalizar, nós sempre passamos uma ou duas práticas. No caso de Deméter, vai ser a contemplação da foto. Pode ficar tranquilos que eu vou passar do grupo de prática. A contemplação da foto e escutar. Aí eu estou na dúvida, mas muito provavelmente vai ser escutar o hino de Deméter umas 5 ou 6 vezes. E aí fechamos o ritual. O cérebro humano ele está acostumado com uma grande mudança na vida da pessoa após rituais. Grande mudança ou mudanças, dependendo do ritual. Quando uma pessoa se casa, o fato dela, quando ela casa na Igreja Católica, por exemplo, ela passa pela missa na igreja, depois tem uma festa, a mulher se veste de noiva, tem a figura dos padrinhos, das madrinhas, o padre lá fazendo toda aquela cerimônia. Isso é um ritual. E sabemos que o casamento é um fato que muda a vida da pessoa. Um outro exemplo de ritual é o que acontece quando as pessoas se formam. Tem a festa de colação, uma festa lá de formatura. Esses são rituais grandes e tem pequenos rituais. Toda missa é um ritual. Então, na Igreja Católica ou no culto da Igreja Evangélica, ou qualquer reunião de qualquer religião, aí a nomenclatura, cada religião vai ter a sua, sem preconceito algum com nenhuma religião. Mas para cada sessão, vamos dizer assim, é um mini ritual que está acontecendo. E após aquele mini ritual, alguma mudança mínima que for, irá acontecer na vida da pessoa. Caso, né, ela tenha participado de forma convicta do ritual, não estar ali apenas com o corpo presente. Uma forma de se acessar com o arquétipo é estabelecer um ritual. E você pode estabelecer rituais próprios para acessar determinado arquétipo. Você pode criar um modelo e você mesmo entrar em algum arquétipo que você queira. Tá? Aí, é claro que para quem é da mentoria, eu digo para quem é da mentoria porque este vídeo também vai ser colocado no YouTube. Por isso eu falei bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está nos escutando ao vivo, nos
assistido ao vivo, nossos membros, boa noite. Você pode estabelecer o seu ritual. Para quem é da mentoria, tem que ficar atento para o arquétipo pelo qual você quer acessar ser compatível com o arquétipo que estamos usando em nossa mentoria. Os arquétipos. Lembrando, só para não deixar nenhuma margem para dúvida, atualmente estamos usando 3 arquétipos. O da mitologia grega, Deméter. No fundo, que é a foto que fica no fundo, na tela inicial do celular. Tela inicial não é tela de bloqueio. Na tela de bloqueio está a foto da bússola com as maçãs vermelhas e douradas. Maçã vermelha, conhecimento. Maçã dourada, conhecimento em prol da prosperidade financeira. Bússola, direção. Bússola, energia da direção. Maçã, energia do conhecimento. Maçã dourada, conhecimento em prol da prosperidade financeira. E, no fundo de tela do WhatsApp, continuamos com a imagem, que é um nosso arquétipo muito bom, da árvore com frutos, sendo que o maior detalhe da imagem são aqueles galhos imensos. Ou seja, são galhos que seguram o tronco em meio a uma tempestade. A árvore não cai. Aí passa, ela aguenta a tempestade. Após a tempestade, vem os frutos. Após a tempestade, vem o sol e nascem os frutos. Porém, diversas raízes profundas. Se eu falei galhos, tá? Raízes profundas. Lembrando que para fazer raízes profundas requer, né, às vezes, um certo tempo ou não. Pode ser em um dia, pode ser em um segundo. Infinitas possibilidades. Deusa Deméter. Eu vou falar acerca de forma geral, 3 pontos específicos. Primeiro, eu vou fazer um resumão da energia da deusa Deméter. Depois, eu vou falar de forma específica do mito principal que Deméter vivenciou, trazendo para a nossa realidade. Nosso foco é a prática do dia a dia. E aí, vou trazer o mito principal de Deméter e trazendo as variáveis possíveis desse mito. Mitos, leia-se, sinônimo de uma história, ou seja, Deméter vivenciou uma história principal na mitologia grega. Iremos dissecá-la. E vamos falar da parte negativa de Deméter. E aí, nesta parte negativa, é bem interessante que muitos membros vivenciaram algumas questões, porque eu sei, porque eu conheço a história da maioria dos membros através daquele áudio em que a pessoa conta um pouco da vida dela. Dito isso, vamos lá. Fazendo um resumo rápido de Deméter. Deméter é a energia da mãe, de forma bem forte. Deméter, a mulher, o homem também, mas vamos focar na mulher, mas sempre que eu falar mulher, leia-se homem num sentido dentro do contexto masculino. Aí capacidade de percepção. Toda mulher, quando ela quer ser mãe, ela quer engravidar, ela está cultivando Deméter. Dessa forma, quando a mulher ela exerce o papel de mãe, não necessariamente de um filho, de uma filha, ela também está acessando Deméter. Quando ela, entre aspas, adota uma pessoa pelo qual ela quer dar uma ajuda. Por exemplo, na nossa mentoria, tem a figura da madrinha e padrinho, são membros mais antigos, que ajudam membros mais novos. Se a pessoa, ela, de fato, entrar na energia do ajudar, querer ajudar de qualquer forma o novato, porque a meta é essa, algumas pessoas
estão nessa energia, ou algumas madrinhas conseguem, outras não, mas sem problemas, sem julgamentos. Quando ela consegue com eficácia, ela, nesse momento, está na energia de Deméter. Por exemplo, Fernanda Matos. Fernanda Matos, ela acessa Deméter, de forma automática, muitas vezes. Deméter é uma energia do cuidado, de cuidar, de generosidade, de ajudar. São pontos positivos gerais desse arquétipo. Lembrando que, logo após, vou falar a parte negativa. O arquétipo principal que Deméter vivenciou foi o rapto de sua filha Perséfone. Como é este mito? Simples, vou resumir, tá? Sem entrar em detalhes, né? O foco são os resultados. Deméter, Perséfone, filha de Deméter, foi filha de Deméter com Zeus. Ela foi raptada por Hades. Hades surgiu do nada, captou Perséfone, que suplicou socorro a Zeus, que não deu ouvidos, e Hades levou Perséfone lá no reino dos mortos, porque ele queria casar-se contra a vontade de Perséfone. Então Perséfone sumiu. Deméter, uma mãe, Deméter, do arquétipo da mãe perfeita, foi em busca da filha. Ela não sabia o que tinha acontecido com sua filha. A deusa Hécate sabia de tudo. Hécate sabe de tudo. Só que Hécate, ela mostra os caminhos, só que ela não dá nada assim mastigado. Então, Hécate, Deméter, em busca de sua filha, né? E aí entra umas características muito peculiares do arquétipo de Deméter, que é a persistência, muito comentada por Napoleão Hill. A persistência é a energia que garante, veja bem, a persistência é uma energia que garante o êxito de uma pessoa, a persistência. Porque se ela persiste, uma hora ela acha o caminho. Só fazer um apêndice, no filme Fome de Poder, que conta a história do dono do McDonald's, no final ele fala, olha, se tem um segredo do meu sucesso, o segredo se chama persistência. Napoleão Hill destacou um capítulo inteiro do livro Quem Pensa Enriquece, best-seller para trabalhar a energia do dinheiro, só sobre persistência. Bob Proctor, que hoje é um dos maiores, se não o maior protagonista da lei da atração no que se refere à prosperidade, ele disse que ele leu esse capítulo referente à persistência de Napoleão Hill, do livro Quem Pensa Enriquece, 30 vezes, ele e o sócio. Voltando. Então, Deméter, focada em achar Perséfone, sua filha, através da energia da persistência, chegou até Hécate, que não disse de forma mastigada para Deméter o que aconteceu. Ela sabia de tudo. Porém, levou Deméter até Hélio, deus do sol, que sabia de tudo e contou para Deméter o que aconteceu. Porém, tratava-se de Hades, deus Hades, poderoso deus. E o que foi falado para Deméter é para ela deixar como estava, deixar por menos. Só que Deméter jamais iria deixar por menos, porque se tratava de sua filha. O arquétipo da mãe, do cuidado, a questão materna, que não se refere apenas
no caso dessa energia, a mãe e filha. Mãe e filha, principalmente, mas não se esgota neste sentido. Então, Perséfone continuou com a sua persistência, só que Zeus não lhe deu ouvidos. Uma segunda qualidade, abaixo dessa questão da energia da mãe, do cuidado, de Deméter, é a questão dela ser a deusa da semeação, do cultivo. Então, Deméter resolveu cessar neste sentido. Eu estou resumindo, tá, o mito? Cessar, não produzir mais. Então, todo o cultivo foi se esgotando, e isso despertou a atenção de Zeus, que, vendo que não tinha como, né, continuar desta forma, ele enviou Hermes para ir lá no reino dos mortos, buscar Perséfone e trazer para Deméter. Quando Hermes, Deus Hermes, filho de Zeus, chegou lá no reino dos mortos e falou com Hades que, né, por ordem de Zeus, levaria Perséfone para Deméter, Hades deu sementes, frutos de romã, salvo engano, para Perséfone. Um fruto para Perséfone. Ok. Perséfone retornou, né, para a mãe, subiu, saiu dos reinos dos mortos. E Deméter, logo de cara, perguntou para Perséfone se ela tinha ingerido alguma coisa do reino dos mortos, aceitado de Hades, alguma coisa desse sentido. Porque ela sabia que isso iria criar um vínculo dela com o reino dos mortos. Foi quando Perséfone falou que, né, aceitou aí as sementes acho que é de romã, salvo engano, do deus Hades, e isso significou que 1/3 da vida dela ela teria de passar no reino dos mortos, 2/3 com a mãe Deméter. Essa história é metafórica. Dela temos diversas nuances. Vou trazer pontos principais. Logo, o primeiro que eu quero destacar é o seguinte: essa questão Deméter-Perséfone deve ser vista de uma forma metafórica, como eu acabei de falar. Então, um caso que ocorre do dia a dia na nossa realidade é o seguinte: uma mulher que está levando a sua vida e que, do nada, da mesma forma que do nada Hades acessou o reino dos vivos, raptou Perséfone e levou para o reino dos mortos, uma mulher já nos seus... Aí não tem idade, mas geralmente, tá? Uma mulher acima dos 40, mas não tem idade, e pode, inclusive, ser um homem com 20 anos vivenciar esse mito, claro que pode, tá? Então, serve para todo mundo. Está vivendo uma vida, está tudo ocorrendo bem, e daqui a pouco, do nada, por algum motivo, aí o motivo pode ser vários, não importa qual, por um motivo, algum acontecimento, a pessoa entra em depressão. No caso, né, se levarmos o mito, né, o mito metafórico, mas se levarmos o mito de forma mais precisa, seria uma pessoa, né, uma mulher acima de 40 anos. Neste caso, e isso é uma história clássica que acontece muito. Neste caso, para resolver a questão da depressão, o que a mulher deveria fazer? Alguém aí, poder de percepção. Vamos, tudo metáfora. Vamos lá. A mulher na figura de Deméter. Uma mulher.
40, 50, 60 anos, 35 que seja, ela, uma vida, assim, aquela vida normal dela, trabalha, volta, etc., vê vídeos no YouTube, sai com alguns amigos, etc. Aquela vida normal. Daqui a pouco, do nada, aconteceu alguma coisa na vida dela, algo este que levou-a à depressão. Este algo que levou à depressão, no mito, significa o rapto de Perséfone. O rapto de Perséfone, Perséfone sendo raptada, foi este algo que aconteceu na vida da pessoa. Pode ser a morte de algum familiar, uma demissão do trabalho, o distanciamento emocional de algum filho, que no caso de Deméter isso é muito forte, eu vou comentar já, mas algum acontecimento que significou o rapto de Perséfone. No mito, né, Hermes foi lá, Zeus, né, em razão da persistência de Deméter, Zeus, ela ficou totalmente imprudente deixar permanecer do jeito que estava, porque Deméter, né, a deusa da semeação, ela ficou inerte. Não se estava cultivando nada. Não se estava produzindo mais nada. Então, não tinha como permanecer isso. Então, Zeus, né, não tinha como ele não agir, enviou Hermes, que foi lá no Reino dos Mortos, pegou Perséfone e trouxe de volta para Deméter. Aí tem aquela questão do fruto que Hades deu para Perséfone, entre aspas. Vamos lá, para a realidade. Esse trabalho é muito bom para se trabalhar a percepção. Como que vocês enxergam na realidade, o que poderia ser aí? O que a pessoa, ela, logicamente, persistência, né? E aí, para a vida real, a persistência tem alguns fatores, e eu peço para que vocês me falem o que poderia ser, e a vitória final, quando Perséfone volta através de Hermes, o que poderia ser na vida real? Qual acontecimento? Vamos ver se alguém saca. Alguém pode responder? Pode chutar, tentar a sorte, o que vem na mente de vocês. Vocês podem falar, porque se veio na mente é porque algo tem a ver. Vamos lá? Alguém? Poderia ser uma gravidez? Gravidez. Pode ser. É possível. É possível, sim. Quem falou? Quem falou? Eu falei um nascimento de um novo eu, pode ser. Nascimento de um novo eu. Aí está mais ligado à questão do renascimento, à questão do Fênix, aí está mais para o lado de Dionísio. Tá? Pode, mas de forma mais tênue, tá, Flávia? Mais tênue, mas pode sim. Um novo eu. De certa forma, é um novo eu, mas mais tênue. Entrar no propósito de vida. Entrar no propósito de vida, sem dúvidas também é um exemplo, cabe. Mas sendo bem específico com o mito, é claro que existem essas variáveis e essas comentadas são possíveis, só que de forma mais específica, Perséfone representa o arquétipo da juventude, mãe e filha. Então, o que
está faltando do mito clássico, tá? Na história clássica, sendo bem específico, é claro que tem todas essas variáveis que são possíveis, mas no clássico a questão é que a mulher, por algum acontecimento, entrou em depressão porque falta nela, tá? Aquela questão do resgate da criança interior, ou o fato dela ter acessado, de ter deixado, não ter deixado de se atualizar, deixado o tempo para trás, não acompanhou a evolução do mundo, perdeu aquela libido, aquela vontade, aquele ímpeto de viver que a pessoa geralmente, que um jovem, então, não que o idoso não tem, mas que é peculiar do jovem, aquela vontade de sair, de se produzir, de ficar, de trabalhar a autoestima, de ir no cabeleireiro, de comprar roupas novas, de andar chique, etc. Essa questão, o arquétipo da juventude, Perséfone representa muito essa questão neste mito, é uma das questões. Então, primeiro ponto importante, mulheres do grupo ou que está nos assistindo, mais de 40 anos, aí eu estou sendo bem específico, ok? Mais de 40 anos, está num estado deprimido e foi algo que surgiu assim por algum motivo, pode ser a morte de um familiar, como eu disse, pode ser demissão, pode ser uma doença de algum familiar, uma doença da própria pessoa que a deixou em depressão, ou uma vontade de não viver mais, uma falta de sentido na vida, provocado muitas vezes em razão de não estar no propósito de vida. Uma forma de resgatar a felicidade, né, sem não entrar no mérito do propósito de vida, porque aí seria uma decorrência lógica, mas logo de cara é o resgate do arquétipo da juventude. Se sentir jovem novamente. Isso não quer dizer que ela vai entrar naquele estado de infantilismo, de forma alguma. São coisas diferentes. Não confundam as coisas. Trazer esse arquétipo da juventude, Afrodite, ela lida bem, ela é uma energia que pode ser usada para buscar o arquétipo da juventude, por exemplo. Mas não necessariamente é necessário usar a Afrodite. A Afrodite vai ser usada de forma automática quando a pessoa ter práticas no dia a dia que fazem ela voltar a viver. Como assim, Igor, voltar a viver? Voltar a viver. Voltar para aquela energia que ela tinha de trabalhar a autoestima, fazer um curso novo, fazer uma nova faculdade, fazer um mestrado, de preferência ligado ao propósito de vida, entrar numa mentoria, começar a estudar mecânica quântica afinco. O que isso tem a ver com juventude? Tudo. O arquétipo da juventude, a pessoa, ela se sente, né? O jovem com 19 anos, qual é o que ele vai fazer? Vai fazer uma faculdade, em tese, né? Não necessariamente que deva fazer, tá? Mas um jovem, ou ele vai fazer uma faculdade, ou vai fazer um curso, ele vai buscar algo profissional. É algo que todo mundo busca, ou deveria buscar. A pessoa, muitas vezes, ela passou essa fase, ou essa fase não teve sucesso em razão de não estar no propósito de vida. Então, esse
arquétipo, essa energia de Perséfone é algo que faz a pessoa pensar em voltar, né? É algo que faz a pessoa, que dá ânimo para uma pessoa vir a entrar no seu propósito de vida. Porque muitas pessoas, para entrar no propósito de vida, têm de estar disposta a fazer curso com pessoas muito mais novas, ou uma especialização com pessoas mais novas, ou não, mas pode ser que seja o caso. E a pessoa acha, não, eu já tenho meus 40, meus 50 anos, não, nada a ver, já era, encerrei, estou fora. A teoria do caos aparece. A teoria do caos aparece. Porque aquela pessoa, enquanto estiver encarnada, está debaixo de Ananke, querendo colocá-la em seu propósito de vida. Então, a depressão, ela tende. Ela pode surgir. Muitas vezes, precisa apenas de uma desculpa. Aí, como eu disse, pode ser a morte familiar, pode ser uma demissão do trabalho, a demissão do trabalho muitas vezes já é o universo, a teoria do caos atuando a favor da pessoa e ela não percebe. E aí, Perséfone entra com esse ar de juventude. Muitas pessoas precisam acessar esta energia jovial para se sentir capaz de fazer algo novo, porque os seres humanos têm medo do novo. Arquétipo da juventude. O que eu queria, claro que sempre leva a figura do propósito de vida, mas a finalidade de hoje não é nem citar propósito de vida. A finalidade de hoje é fazer você entender que muitas vezes é necessário acessar este arquétipo da juventude. Muitas pessoas, elas querem entrar no propósito de vida, mas esquece que existe um caminho. Muitas vezes, algumas vezes, parte desse caminho é aceitar a energia da juventude, pelo qual a pessoa está bloqueando. Uma pessoa cujo sempre acaba do propósito de vida, cujo propósito de vida é ser médico, uma faculdade de 6 anos, e ela já está com os seus 60 anos. Somente uma energia do arquétipo da juventude para fazê-la entrar nessa faculdade. Eu ia falar a palavra encarar, mas não, encarar é pejorativo, não é encarar. É simplesmente permitir. Alguma pergunta neste sentido? Alguma dúvida? Deixa eu liberar aqui o áudio. Liberado. Perguntas? Alguém? Igor, Pode falar, Roberto. quando você comenta em relação a tudo isso, o princípio dessa saída, né, da depressão ou propriamente em busca, como foi citado aí, né, do objetivo de vida, está exatamente em abraçar a própria sombra. Em primeiro lugar, reconhecer isso, para depois encontrar a polaridade diversa, ao contrário, para conseguir sair disso ou não? Muitas vezes, sim. Abraçar, conscientizar a sombra ou integrar a sombra. Muitas vezes é uma questão de sombra. Na maioria das vezes, porque o propósito de vida, quando reprimido, isso se torna uma sombra. Então, necessariamente, vai haver uma sombra.
necessariamente vai haver uma sombra, sim, Roberto. E esse processo de conscientização da sombra pode ser doloroso. Muitas vezes é doloroso. Como, no caso, imagina uma mãe que teve uma filha raptada. Olha a dor. Não é doloroso? Muito, Hein, Roberto? muito. É incalculável, né? Incalculável. Incalculável, exatamente. Falou a palavra correta. Então, você está certo, você está coberto de razão. Tá? Abraçar a sombra. Perguntas. Quando abraçar a sombra, leia-se. Conscientizar da sombra. Conscientizar. Primeiro, saber que existe essa figura reprimida. E depois, permitir. Depois, trabalhá-la, integrá-la, trazê-la para a vida. Fazer a sombra trabalhar a favor da pessoa. Eu não vou entrar porque vamos entrar em sombras aí, e o papo é fundo. Perguntas? Alguém quer perguntar? Igor, Oi? é Sandra de Vitória. Será, eu não gosto muito dessa palavra não, mas quando a pessoa perde, porque ela perdeu algo, a pessoa às vezes se encontra frágil, com dúvidas, insegura, né? Então, para ela se achar, fazer curso, lógico, fazer curso para quem gosta, ir para academia para quem gosta, mas ela está tão frágil por causa de uma perda, que seja de familiares, que seja de o corpo perfeito, que seja da juventude, como ela vai se encontrar nessa dor que ela está sentindo de perda de algo? Da onde que ela vai tirar força? Boa pergunta. Então, Vamos aí lá. que fica, né? Vamos lá, boa pergunta. Vamos para mitologia. Perséfone, filha de Deméter, foi raptada. Deméter, como mãe, ela poderia ficar em casa sofrendo ou correr atrás de recuperar a filha. Correto? Sim. Na vida real, como é que podemos interpretar isso? Sair da área do conforto, né? Ou a Da pessoa acomodação. Ou a pessoa aceita, tem um discurso de perdedor, que seria esse caso. Eu acabei de passar por um acontecimento, eu estou frágil, não sei o quê. Leia-se vitimismo. Né? Ou ela acessa essa energia de Deméter em busca, uma persistência em busca da filha. Persistência veja bem, vamos lá, todo mundo prestou atenção. Persistência que fez com que Zeus, ou seja, uma pessoa poderosa, é uma persistência que faz uma pessoa do alto comando agir. É uma persistência muito forte. Um outro detalhe. Ficou claro? Ficou claro para você ou não, Sandra? Parece que ela... Você está me ouvindo? Estou. Parece que ela recebeu ajuda de alguém. Vamos botar, se fosse Zeus. Ela recebeu a ajuda de alguém porque ela tentou, não conseguiu. Então, o marido foi lá e resgatou. Então, quem resgataria para a gente algo? Vamos lá. Ela a sua interpretação está assim, indo para um lado diferente. A questão não é que ela tentou e não conseguiu, e aí alguém ajudou. De forma alguma. Perséfone, ela persistiu de uma certa forma que obrigou as pessoas a agirem.
Porque o mito, vamos para o mito. Vamos lá, Sandra. Ó, muito boa você trazer essa questão à tona, tá? Excelente. Ela fez o movimento, então. Vamos lá. Vamos para o mito. Ela, também, a deusa do cultivo, ela simplesmente estacionou. Nada se estava sendo cultivado. Nada se estava sendo semeado. Ou Zeus não a ajudou em benevolência. Ele foi obrigado, ou ele ajudava, ou, né, a humanidade iria acabar, todos iriam morrer de fome. Uhum. Claro que isso é uma metáfora. Vamos lá para a vida real. Sim. Para a vida real, para o nosso dia a dia, né? É uma persistência, é uma vontade esta em que Deméter tem um ponto negativo de Deméter, é o não saber dizer não. Ela não sabe falar não, é a boazinha, é a faz tudo, né? Por isso que quando Perséfone foi raptada e Deméter, né, clamou a Zeus, foi nesse momento que a figura da boazinha, né, e isso tem tudo a ver com a vida real, né? A mulher, a pessoa dita boazinha, mas é aquela boazinha, não é a boazinha, é a boazinha, leia-se, boba, otária. Nesse momento, para ela acessar essa energia da persistência, acessar o arquétipo da juventude, para virar a chave, ela vai deixar a figura da boba de lado e ser convicta, ter ímpeto, ter uma personalidade fortalecida. Para virar isso, né, para a boba, né, não é boazinha, porque ser boa é ótimo, né? Deméter é uma pessoa, é uma energia da bondade, só que é aquela bondade que as pessoas montam em cima. Nesse momento, a pessoa tem que deixar isso de lado. Se isso não for deixado de lado, não vira, ela não consegue reverter. É por isso muitas pessoas, muitas mulheres, homens também, que estão vivenciando o mito de alguma forma, né, com as suas variáveis, elas param aí e morrem aí. Aí onde? Aí onde? Aí, na depressão. Porque, como dizia Albert Einstein, é impossível resolver um problema tendo o mesmo nível de pensamento que a pessoa tinha quando o problema foi criado. Ou ela muda, ou o problema vai continuar. A mitologia é um ramo que, se usado da forma correta, podem trazer resultados fantásticos para qualquer pessoa. É uma pena que o paradigma do materialismo científico, né, o paradigma da Matrix, ele, né, deixa de lado, ele não acredita, não acha que não tem nada a ver, que é folclore, que é coisa de maluco, que é... Né? O Olimpo existe de fato. Mas vamos lá. Voltando. Sandra. Sim. Compreendeu ou não? Sim, compreendi. Dúvidas? Perguntas? Igor, Fernanda, aí nessa hora que chega na fase da depressão, aí para combater isso na vida real, é quando a gente estuda, aprende a dizer não e ajuda. Para o caso específico, logo de cara, a pessoa ela tem de bloquear aquelas pessoas que sugam, aquelas pessoas... Sabe aquelas pessoas que
reclamam, e a outra, que no caso seria Deméter, é a pessoa que aceita aquela reclamação, ela poderia muito bem dar um basta logo no início e não permitir que aquela reclamação continuasse, mas, porém, ela é a boba e ela permite que aquela energia negativa entra. Nas famílias é assim que funciona. Vamos lá, para o caso real. Vamos supor, uma família, tem lá avó, marido, esposa, filhos, e tem lá, a esposa é a Deméter. O filho briga, discute com o irmão, ambos filhos de Deméter. Aí, quando está um filho com a mãe, o filho fica lá reclamando do outro. Ó, mãe, e você, você faz isso, você aceita isso, não sei o que lá, porque meu irmão é um safado, e que não sei o que, e você é conivente com ele, e sei o que esse filho está fazendo de uma certa forma? Ele está colocando para fora, né, a raiva dele e tudo mais, ok. Só que a mãe, ela tem duas possibilidades. Ou ela aceita essa energia negativa entrar, ou ela bloqueia. Geralmente, a mulher na figura de Deméter, que tem essa questão, essa parte negativa a ser trabalhada ainda, não foi trabalhada, ela fica absorvendo essa energia negativa. Tá? E a questão que não é só do filho, é desse filho, é do outro filho, é do marido quando briga com um dos filhos, é do marido quando briga com o outro filho, é da mãe dela quando a mãe dela briga com o pai dela, é do pai dela quando briga com a mãe dela e vai lá falar com ela, reclamando da mãe, e falando que a filha é conivente. Ela fica aceitando essa energia negativa de todo mundo. E aquilo ali vai acumulando. Chega uma hora, inclusive, que isso acontece direto. As mulheres, ou pode ser, lembrando, ou pode ser homem também. Vou parar de falar, pode ser homem, já sabe que pode ser homem. Vou focar agora em falar mulher. Deméter é mulher, mas, né, com as variáveis. Chega uma hora que a mulher, ela sente uma dor do nada em algum lugar do corpo. Pode ser na coluna, pode ser no joelho, pode ser na lombar, pode ser no cotovelo, pode ser no pescoço. É aquela energia negativa concentrada que está estourando. Ela nem sabe, ela acha que foi um tombo que ela tomou, ela acha que foi um mau jeito que ela deu há 2 anos atrás, que a vida toda. Na verdade, é toda aquela energia negativa que a pessoa está acumulando e que está indo à tona. Chegou aí, necessariamente, né? É um momento, e aí a pessoa, inclusive, essa dor pode fazer a mulher entrar em quê? Depressão. Uma dor que veio do nada, né? A Hades veio do nada, a Perséfone, a dor veio do nada. A dor deixa a mulher totalmente né, inabilitada, sem poder sair para andar sozinha, sem poder ir na praia, sem poder ir no teatro, porque, né, mal sai da cama já dói, vai andar já dói, pode ir no mercado, não pode pegar peso. Depressão. E para passar essa depressão, só pegando toda essa energia, primeiro, não permitindo mais que a energia negativa entre. Tem de mudar. E aí é a persistência. Que persistência? Como assim? Fazer por onde ela não vai aceitar mais aquela energia e fazer por onde aquela energia sair. De que forma a energia vai sair? Aí, aquela energia acumulada, negativa. Como ela vai botar essa energia negativa para fora? A energia negativa, ela vai ser compensada com a energia positiva, certo? Energia negativa, positiva, as duas se encontram, vai se exaurir. Alguma dúvida sobre isso? Isso é física pura. Logo, trabalhando energia, trazendo energia positiva para dentro de si, essa energia negativa vai se exaurir. Lembrando, logo de cara, esse fato, essa questão da boba vai ser, né, tem que cessar. Deve cessar. E aí entra o trabalho, né, da persistência.
né? Porque ela tá, né? Ela tá meio inabilitada. Ou ela vai persistir em ir colocando energia positiva, que seja aí, né? Em doses, como é que se diz, né? Aquela cápsula que se toma, como é que é? Que não é remédio, né? Doses homeopáticas. Em doses homeopáticas, né? Persistência, até aquela energia negativa sarar e ela voltar, acessar arquétipo da juventude, é muito bom nesse sentido. Né? E se posicionar também, né? Deve ter... Se posicionar é a primeira coisa. Mas deve ter o quê? O que eu quero deixar bem claro, né? 2 pontos. Né? Um é a decisão, a palavra é decisão de mudança. Que mudança? Deixar aquela energia da boba de lado. E a segunda é a energia da persistência. Isso acontece também até no trabalho, né? Por exemplo, vem aquele amigo seu de trabalho que fala do chefe fala, e você começa a sentir dor de cabeça até no trabalho. Você, pô, comecei com dor de cabeça, né? E a melhor forma aí é o arquétipo. Desse caso, sempre vai ser o arquétipo da juventude. É a Perséfone sendo... A Perséfone, a parte jovial, foi retirada dela. E ela tem que restaurar essa questão. Toda essa situação, toda essa energia jovial da juventude, fazer entrar em novos projetos, se arriscar. É vivenciar algo novo? Vivenciar algo novo. Prosseguindo. Ainda dentro deste mito. Vamos lá. Muito comum que eu vou dizer agora. Muitas pessoas, mulheres, homens também, eles acessam a energia de Deméter para cuidar de um pai ou de uma mãe, né? Lembra que eu falei no arquétipo do escravo, isso? Que está doente. Não tem ninguém para cuidar. E aí ele vive para cuidar da mãe. Ou ela vive para cuidar da mãe. Ela vive para cuidar do pai. Faz mais nada da vida. Deméter pura. Pura e simplesmente. Deméter lá. Cuidando. Deixa eu colocar no mudo aqui. O que aconteceu neste momento, quando a pessoa... E, vamos lá, não é só essa figura, não é apenas a figura do filho, da filha, cuidando do pai ou da mãe. O inverso, é aquela mãe ou aquele pai que vive para os filhos. A mãe, a mulher que vive para a família. O pai, o homem que vive para a família. Não faz mais nada, ele vive para a família. E isso é bem falado, né? Nossa, ele vive para os filhos, ela vive para os filhos. Arquétipo do escravo, o que é? Qual é a decorrência lógica disso aí? Se a pessoa vive pelos filhos, o padrão de comportamento, o parâmetro que os filhos vão ter é o quê? O certo, quando eu ter filhos, eu vou viver... isso os filhos falando. Quando ele for ter filhos, o certo é ele viver pelos filhos. Aí vem os filhos. Também vão ter o parâmetro, né, dos pais. E por aí vai. Quem é que vai viver? Sempre vai ser a figura de uma pessoa vivendo pelos filhos. E, na verdade, ninguém vive. Porque o mais comum que se tem, né, de instalação na mente é o quê? É uma repetição de padrão de comportamento dos pais. Perséfone sequestrada. Só Deméter sem Perséfone. Deméter sem Perséfone. É a figura da pessoa focada 24 horas por dia, 7 dias por semana no pai ou na mãe, ou nos filhos, na família, e ela não vive, não tem Perséfone. Falta Perséfone chegar aí.
é necessário aceitar a energia de Perséfone, que foi o quê? Raptada. Então, ela deve ter persistência para recuperar Perséfone e voltar a viver, sair do arquétipo do escravo. Vamos para a prática? Vamos para a prática. Senão não adianta, vamos para a prática. Vamos lá. O que uma mãe, ou vamos trabalhar mãe, o que uma mãe que vive para os filhos ou que vive para o pai ou para a mãe deve fazer? Alguém? Deixa eu liberar o mudo aqui. Muitas pessoas vivenciam isso aí. Ou vivendo para o pai que está doente, vivendo para a mãe que está doente. Desculpa, mas não tem ninguém para cuidar. Ou vivendo para os filhos, como se isso fosse algo magnífico. Não, isso aí é cuidar bem dos filhos, tratar bem os filhos, dar uma criação digna, zelar zelar no papel da mãe, zelar como papel de pai. Mãe perfeita, pai perfeito, arquétipo do pai, arquétipo da mãe, ótimo. Agora, ela também tem a vida dela, ela tem a missão dela, tem o propósito dela, tem a vida dela, ela tem os direitos dela nessa encarnação. Deixa eu liberar aqui o mudo. Vamos lá. Nesse caso aí, o que poderia ser feito? Qual o ato que a pessoa está? Pode ser. Vamos pegar um caso específico. A filha que está cuidando da mãe. A mãe, 100 anos de idade, está em casa e a filha não faz nada, só cuida da mãe. Perséfone raptada. O que ela deve fazer? Eu penso que ela deve delegar alguma função para uma outra pessoa, porque a mãe não precisa, não é dela sempre. Atividade a ser desenvolvida, qualquer pessoa pode fazer. Não precisaria ser ela. Então, ela poderia pagar uma outra pessoa para fazer essa tarefa e ficar com ela só aquela tarefa que é de filha mesmo, algum cuidado que é especial, que é só ela, como filha, que poderia fazer. Aí descarrega um pouco. Isso é um meio. No final das contas, o que ela deve fazer? Igor? Hein? Foi a Ana que falou, correto? Foi. O que ela deve fazer? Eu acho que é não arcar 100%, porque ela Oi? tem que cuidar da vida dela também. Tá, mas vamos lá. O que ela deve fazer? Falou meio. E no final, esse meio que você falou é para ela fazer o quê, de fato? Qualquer coisa, ou trabalhar, ou estudar, o que ela sentir necessidade de fazer, que é uma coisa de interesse próprio. Voltar a viver. Pronto. Voltar a viver. Isso. Voltar a viver. Sim. Voltar a viver, isso. Sim. Voltar a viver, só isso. A palavra é essa. Ela estava presa, ela tem que ficar o quê? Livre. Não que o trabalho vai ser deixado de lado ali. Não. Mas ela não vai viver em função, não vai ser uma escrava. Ela vai se libertar, vai voltar a viver. Vai ter a vida dela e, dentro da vida dela, cuidar da mãe é um dos deveres, não o único. Aí a pessoa vai estar falando assim, mas é muito fácil falar aí na prática. Ponto, vai viver. O que a Ana falou foi um meio, colocar uma pessoa para cuidar também. Aí no meio tem várias situações que a pessoa pode fazer. Só que sabe o que eu escuto? Mas a minha mãe só confia em mim. O problema é da mãe, pô. Concorda comigo? Minha mãe só confia em mim. Pô, e aí? Aí, por causa disso, a pessoa vai ficar do arquétipo do escravo? Não, ela vai cuidar da mãe sim, mas vai viver a vida dela sim, também. Ela não pode deixar a vida dela de lado. Isso vai contra a fluência divina. Igor, minha mãe tinha muita vontade de estudar e o papai não concordava de jeito nenhum. Ele falava que não, que mulher não precisa disso, de estudar. Basta saber ler uma carta e responder outra. Na cabeça dele era desse jeito, era muito machista, né? Aí o que ocorreu? Ela acabou renunciando os estudos dela
para ficar por conta dele, né? E aí ela morreu tão frustrada, ela teve câncer generalizado. E quem é o culpado aí? Uai, ela que não tomou a atitude de, O culpado unicamente é ela. de cuidar da vida dela. Ela ficou queixando e pondo a culpa nele. Porque ela foi o quê? Uma Escrava. E ela falava Deméter, que... a boazinha. E ela falava que ele só queria era uma empregada para fazer as coisas para ele. A Deméter. A Deméter. Ou seja, vamos fazer uma recapitulação. Eu falei desse mito principal, e aí temos essas variáveis, e que a pessoa deve acessar o arquétipo da juventude. O caminho é a energia da juventude, nesse caso específico. Tanto para a pessoa que está no estado de depressão, seja pelo motivo que for, né? E, na verdade, ela deve resgatar, né, essa energia jovial, a energia do aceitar o novo, a energia... porque o novo, como eu disse anteriormente, dá medo. Perder esse medo de aceitar o novo, deixar a energia da boba de lado e persistência. A figura da pessoa que está presa, cuidando do pai ou da mãe, ela tem que entender que o mais importante que cuidar do pai e da mãe, mais importante que cuidar do pai e da mãe, nesse momento, é ela voltar a viver. Igor. Mais importante. Não deixar a mãe e o pai de lado, de forma alguma, mas voltar a viver é mais importante que cuidar do pai e da mãe. Só que isso não é aceito. O problema é que isso não é aceito. Cuidar do pai e da mãe e parece, né, parece que é o correto, né? Não. Cuidar do pai e da mãe primeiro e a minha vida depois. Depende do sentido, né? A pessoa voltar a viver não significa que ela tem que ir sexta-feira para o bar, ficar bebendo com os amigos até 6 horas da manhã. Não significa... voltar a viver não significa isso. Voltar a viver é apenas fazer a vida dela ter um sentido, ter voltar para aquele início, meio, enfim, um crescimento, algo que vai crescendo, ter uma crescente. Igor. Isso. Calma aí, vamos lá, calma, um minuto só. E aí, esses aspectos. Tanto também a pessoa que vive para os filhos. Não tem que viver 24 horas por dia, 24 horas no dia, 7 dias por semana, vivendo para os filhos. Mais importante do que viver pelos filhos é ela também viver a vida dela. Aí eu estou falando, é claro que filhos menores de idade, existe uma responsabilidade, e a responsabilidade pelos filhos é até mais importante, leia-se, filhos menores de idade, é até mais importante do que ela mesma, porque existe isso aí é como se fosse um contrato com o universo, quando se tem filho, responsabilidade, ok. Mas isso não significa que ela vai deixar a vida dela de lado. Só não vou dizer que mais importante do que cuidar dos filhos é cuidar dela. Enquanto os filhos forem menores de idade, filhos está ali, tem a sua responsabilidade. Só que temporária. Fizeram 18 anos, não importa. Mas meu filho fez 18, mas não fez faculdade, não tem trabalho, não importa. Fez 18 anos, a prioridade é ela. É assim. O universo entende desta maneira. Aí a pessoa vai agir da forma que ela quiser. Nós estamos passando aqui como o universo funciona, as regras do jogo. As regras do jogo. Porém, como eu disse, não é porque os filhos são menores de idade que ela vai viver somente para os filhos. Não, ela vai viver a vida dela também. Viver apenas para os filhos, complicado. Não é errado. Ah, mas meu filho é especial, mas meu filho é autista, não importa. A não ser que o propósito de vida dela seja esse. Que é possível também. Eu nem gosto de falar isso, que as pessoas já usam isso para se auto-sabotar. Não, esse é o meu propósito de vida. Cuidar do meu pai, cuidar da minha mãe. Não, o propósito de vida pode ser cuidar de um filho autista, de um grupo aí, tudo bem.
do pai, da mãe, propósito, até pode, Está feliz, né? mas é muito difícil, tá? Meu propósito, Vamos lá, mas calma aí, gente. Deixa eu botar um mudo aqui, senão... Igor, Continuando. Trouxemos esses pontos da figura do mito. Vamos falar um pouquinho mais sobre questões negativas de Deméter. Deméter, vamos lá. Todas as mulheres agora prestando atenção. Muita atenção. Deméter é o arquétipo da forma primordial, a energia mais forte é o papel da mãe. Logo, toda mulher, quando a mulher ela quer ter um filho, ela está cultivando Deméter. Ela quer engravidar, ela está cultivando Deméter. Quando a mulher nasce debaixo do arquétipo de Deméter, lê-se, o arquétipo principal dela é Deméter. E só para ser entendido, quando falamos que o arquétipo principal dela é Deméter, o arquétipo principal dela é Perséfone, o arquétipo principal dela é Zeus, o arquétipo principal dele é Apolo, estamos optando pela mitologia grega. Aí dentro de quando a gente opta por uma mitologia, dentro daquela mitologia nós achamos o arquétipo pelo qual qualquer pessoa nasceu. Dentro da mitologia grega, o arquétipo pelo qual uma pessoa nasceu pode ser Deméter. Aí a mulher nasceu lá debaixo do arquétipo da deusa Deméter. Alguns pontos aí. Né? Negar a energia de Deméter, ou a energia de qualquer arquétipo, quando você nasce debaixo daquele arquétipo, leva a pessoa à depressão. Porque se a pessoa não vivencia o arquétipo pelo qual ela nasceu, ela não vai entrar no seu propósito de vida. A pessoa nasceu debaixo de Deméter. E aí ela não tem filhos. O que vai acontecer com essa pessoa? Frustração. Provavelmente uma depressão. A não ser que... É porque quando a pessoa tem Deméter como arquétipo, a figura ser mãe, essa energia ser mãe, tem a ver com um propósito de vida. Lembrando que o ser mãe não necessariamente é a pessoa ter uma filha, ter um filho, ficar a mulher ficar grávida. Pode haver outras nuances. Só que uma pessoa no arquétipo de Deméter, que quer engravidar e não consegue, em sua maioria, não é sempre, não é uma regra absoluta, porque, como eu disse, nem sempre é uma figura da mãe ter um filho. Mas, em sua grande maioria, e isso acontece muito, a mulher quer ter um filho, ela não consegue, e aí a frustração é muito grande. A frustração é muito grande. Ou então, a mulher no arquétipo de Deméter, dificilmente ela vai ter um aborto provocado. Dificilmente ela vai querer abortar. Pelo contrário, todos os indícios levam a ela acreditar que ela deveria abortar, porém ela vai lá e tem o filho. Porém, há casos em que a Deméter aborta. E aí, isso é um tormento para o resto da vida. É claro que... mas não tem jeito. Claro que tem jeito. Para tudo tem um jeito. Para quase tudo. Nesse caso, tem jeito. Mas, por que eu estou dizendo isso? Muitas mulheres vivenciam isso. Deméter, nasceram debaixo do arquétipo Deméter, só que abortaram. Nasceram no arquétipo, debaixo do arquétipo de Deméter, só que não tiveram filhos. E isso provoca depressão. Às vezes a pessoa, o mais curioso disso é que, não digo interessante, né? Porque depressão de interessante não tem nada. Só que curioso é que
a pessoa entra em depressão, só que ela não associa que é em razão dela não ter tido filho. Porque o que acontece aí é peculiar do arquétipo de Deméter. Ela nega a realidade. E para reaver isso, para mudar isso, primeiro ponto é ela aceitar a realidade. É aí que vem o que nosso amigo Roberto falou. Aceitar a sombra, trabalhar a sombra. Porque isso se transforma numa sombra. Só que essa realidade é negada. Então, logo de cara, para mulheres que não tiveram filhos e estão em estado de depressão, será que o motivo é o fato de não ter tido filhos? Pode ser que não, mas pode ser que sim. E a questão é, muitas pessoas que têm certeza absoluta que não, na verdade, o motivo, de fato, é o fato de não ter tido filhos. Por isso que deve haver esta reflexão. Porque quando se entende, capta isso, quando se aceita isso, é o primeiro passo para se colocar luz na sombra. Aí vão ter várias variáveis. Ela pode substituir, ela pode, em razão disso, já pode ficar mais claro o propósito de vida, porque enquanto ela não aceita isso, o propósito de vida é um gato preto dentro de um quarto escuro. Como dizia Voltaire, achar um gato preto dentro de um quarto escuro é completamente impossível. Enquanto não se aceitar esta realidade, a pessoa está fadada à depressão. Lembrando que tem duas situações aí. Uma situação é o caso da mulher que não tem filhos, outra situação é a figura do aborto. A figura do aborto já é algo mais profundo. Aí temos o que eu sempre recomendo. Uma vida é paga, entre aspas. Claro que um filho nunca vai ser pago, tá? Estou falando para o universo, assim, na lei hermética, causa e efeito, causa e consequência, débito, crédito, inconsciente. Uma vida se paga com vida, salvando vidas. E aí o caminho é o CVV, que é um projeto que salva vidas. É um caminho bom. Né? Vai criar merecimento na mente da pessoa. Só que a grande questão, isso é um subterfúgio, tá? Que eu estou passando. A grande questão é aceitar esta realidade, a pessoa se arrependeu profundamente. Geralmente, a questão do arrependimento é algo muito comum. Eu tenho diversos casos de mulheres que abortaram, até porque, né, o machismo fez com que ela abortasse. Não vou dizer que ela não tem uma certa culpa, porque é muito fácil o julgamento. Muito fácil. Agora, viver lá, está grávida, tem um machismo todo, aquele julgamento em cima, a pessoa tem 19, 18 anos, 20, 25, que seja, não tem ninguém apoiando. O pai vai parar de falar com ela. É muito fácil apontar o dedo. Abortar errado, você abortou, é muito fácil. Quero ver vivenciar. Eu sou homem. Então, eu não tem nem como imaginar como é. A grande questão é o seguinte. Primeiro, ok, se arrepender. Isso aí não tem maiores problemas. O segundo é resgatar Perséfone. Mesma coisa, resgate de Perséfone. Neste caso, voltar a viver. Não permitir que aquilo se transforme numa sombra sugadora. Aquilo que o fato dela ter abortado. Abortei, ok, errei, tá?
tem projetos aí, subterfúgios para você salvar vidas. Entender que isso foi um erro cometido e aceitar, recuperar essa ferida e sair do lado negativo e voltar para o lado positivo. De que forma? Com ações, ações. A vida é ação, ações. Agir. Aceitar o novo. O mesmo caminho falado. Aceitar o novo. Aceitar, se atualizar. Entender que, por exemplo, o celular, vocês sabiam que celular, se aqui, aqui tem energia, tá vendo? Aqui, tem uma luzinha verde aqui. Isso aqui é energia. Se o meu celular estiver com 0% de bateria, eu posso carregar com essa energia do mouse. Aqui, hoje em dia. Saber que isso é possível e adotar isso. Vamos lá. Agora tem essa figura do Pix. Aceitar o novo. Vai lá, Pix. Não, vou lá, pega, faz uma chave do Pix. Usa o Pix. Usa lá, faz uma transferência através do Pix. Voltar a viver. Arquétipo da juventude. Se atualizar. Se atualizar. Estou sendo claro? Estou sendo claro? Aceitar o novo. Arquétipo da juventude. Não ser uma pessoa que, não sei mexer nisso, não sei o computador, não sei. Não, vai lá e aprende. Mexe, vai lá, fuça. Você é inteligente, a pessoa é inteligente. O cérebro é um computador poderosíssimo. Vai lá, fuça, aprende. Fica lá o dia inteiro mexendo até aprender. Falta energia, falta proatividade. Dopamina para dentro. Tem alimentos que trabalham dopamina. Ou então, pesquise sobre nootrópicos, suplementos naturais da inteligência. Ou então, riqueza binaural. Escuta lá, faz o projeto Gênio, nível 1, áudio, nível 1, 30 dias, áudio, nível 2, mais 30 dias. Áudio, nível 3, mais 30 dias, é uma sequência. Quero ver se a sua mente não vai dar um boom. Aceitar o novo. Uma coisa é importante. Se você está assistindo essa live sobre mitologia grega para você ter desenvolvimento pessoal, você já está aceitando o novo. É só permitir essa energia correr mais. Faz sentido? Se você está aqui numa mentoria, aula de mentoria em mecânica quântica na prática, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico, você está o quê? Tem uma energia da persistência, não sei o quanto, mas já existe, né? Aí pode ter medido, já está aceitando o novo e tem de deixar fluir. O que não pode é se sabotar. Brecar, não, aqui é o meu limite, pronto, ponto, parei. Não, vai, continua, vai avante. Falei da questão do aborto, eu falei da questão da pessoa que não tem filhos, dentro de Deméter. Vou abrir aqui o áudio para perguntas. Perguntas? Igor, boa noite, Fabiola. Boa noite, Fabiola, tudo bem? Tudo. Então, pode falar. Estamos acessando, então, o arquétipo da Deméter para aceitar o novo, resgatar a vida, se atualizar. Isso? Procurando a questão. A energia de Deméter, ela é vasta, não é só isso. Cada pessoa vai ter pode ser que tenha um ponto específico, mas com certeza pode estar nesse contexto, sem dúvida alguma. Aí, Fabiola, é que eu não acabei de falar, o que eu vou falar agora, eu vou falar do final. Devemos aproveitar esses 30 dias para, de fato, aceitar o novo, se atualizar, avançar,
a idade mental, beleza, a idade mental está lá, 50 anos, só que o espírito jovial, o espírito... Mas vai, pode falar, continua. Nesse aspecto eu entendi, fora dos pontos positivos da questão da Deméter, né? Só que na questão... Fala um pouquinho mais alto, por favor. Tá. Na questão da Deméter, do lado negativo dela, me chamou a atenção também a questão que a pessoa teria que observar quais são os ganhos secundários que ela tem em estar acessando mais o lado negativo do que o positivo. Calma, vou chegar lá ainda. Tá? Vou dar o exemplo da minha família. A minha mãe tem toda essa característica do Deméter, tá? Super cuidadora, zelosa, daquela questão do fazer cuidar os filhos têm que cuidar os netos têm que cuidar os pais, têm que cuidar a avó e o avô. Né? Só que, no meu caso, antes mesmo de entrar na mentoria, eu já venho, né, fazendo todo esse resgate de autoconsciência e comecei a fazer esse afastamento, entendeu? Do que você colocou antes, do viver a minha vida. Ir atrás de me atualizar, de sair desse círculo do estar só cuidando a mãe, só cuidando o pai. Né? E o que eu observo da minha família, assim, ó, bom, vamos tirar um pouco de fora. Não que isso, não está me afetando tanto mais. Já me afetou mais, mas hoje em dia não me afeta mais. Tá? Vamos lá. É o seguinte, só para lembrar, viver a sua vida não significa abandonar totalmente, não digo nem totalmente, abandonar o pai ou a mãe, de forma alguma. A questão de unir, né, balancear, viver a sua vida, também cuidar do pai, cuidar da mãe. Assim como o pai e a mãe cuidaram dos filhos, existe também uma responsabilidade, sem dúvida alguma, existe uma responsabilidade, sim, do filho com o pai e com a mãe no final da vida. O que não pode acontecer, só um minuto, o que não pode acontecer ficou bem claro, né? O que não pode acontecer é a pessoa viver para o pai ou para a mãe. O que aí a Fabíola trouxe uma figura, né? E já vamos entrar nesse ponto, dos ganhos secundários, que é muito comum no que diz respeito nessa figura do pai e da mãe que estão debilitados, que podem estar na figura de Deméter na ponta negativa. E aí o que acontece? Vamos lá. Preste muita atenção novamente, isso é importante. Muitas pessoas estão nesse contexto. Importante. Quando uma mulher está no papel de Deméter, existe uma possibilidade dela fazer por onde manter os filhos sempre próximos a ela. Leia-se, o tratamento, a criação dada pelos filhos mantém os filhos no infantilismo. Seja porque existe um super apego, ou simplesmente um apego exagerado, de querer estar com o filho sempre por perto, e aí boicota o crescimento do filho. Toda energia em prol do filho ser independente é boicotado, isso de forma inconsciente, ok? Conscientemente, a pessoa, não, eu quero que meu filho cresça, quero que minha filha entre no propósito de vida dela, trabalhe com o que faça feliz, tenha a sua liberdade financeira. Da boca para fora, os comportamentos, tá, em razão das instalações de consciência, são em prol de manter o filho por perto, sabotando de alguma forma. Sendo que, quando isso acontece e o filho percebe a filha, pode ser consciente ou pode ser inconsciente essa percepção,
e faz por onde seguir a jornada dele, porque a Nanke está ali ajudando, e se o pai e a mãe pode sabotar, mas se a pessoa se abrir para a Nanke, não tem pai e mãe que vai segurar. A energia de Nanke é mais forte. A questão é o pai e a mãe bloquear a Nanke. Mas vamos lá, seguindo. Quando isso acontece, quando o filho ou a filha consegue se desvincular, o que acontece com o pai ou com a mãe? Depressão. Uma frustração muito grande. Assim como a pessoa no arquétipo de Deméter ela pode até não estar atuando de forma negativa, porém, se existe uma rejeição do filho, isso magoa muito. Aquele filho que é grosso com a mãe, sabe? Ah, mãe, vai pro inferno, vai, sei quê, vai. Xinga a mãe, xinga o pai, não tem mais respeito. Nossa, isso, para a pessoa que está no arquétipo de Deméter, isso magoa muito, isso é uma ferida muito forte. O que não é aceito é que, em 99% desses casos, esse comportamento do filho ou da filha nada mais é do que uma consequência da criação dela. Não é sempre, tá? Existem casos, exceções dessa regra. Existem, claro que existe. Tudo existe. Magoa. Aí o que tem que ser trabalhado é o quê? A aceitação. Viver a vida. Porque magoa, porque ela ainda está muito presa ao filho. Para magoar muito forte. Um filho xingar o pai, xingar a mãe, vai sempre magoar. Mas aquela ferida muito forte bate quando não existe um sentido na vida da pessoa. Não tem um sentido. Negar Deméter do lado positivo é negar um sentido na vida. Permitir o rapto de Perséfone e não recuperar Perséfone faz a vida ficar sem sentido. Muitas vezes, vamos falar um detalhe importante. Isso é importante para quem está nessa figura do arquétipo do escravo cuidando do pai ou da mãe. A Fabíola trouxe a figura do ganhos secundários. Tem até tem um vídeo nosso no YouTube sobre isso. Eu envio para vocês depois. Esse pai ou essa mãe, eles vão criar depressões, criar doenças que a mente eles vão acreditar estar passando por alguma dificuldade, mas na verdade é a mente criando para manter o filho por perto. É a Deméter na sombra, a parte negativa de Deméter. Não, mas a pessoa fala, não, mas calma aí, o meu pai realmente está doente. Sim, mas o pai ou a mãe doente exigir que o filho ou a filha fique o tempo inteiro com ele, o que é isso? O que é isso? Isso é Deméter na parte negativa, Deméter, a sombra de Deméter. Não é sempre que vai ser sombra de Deméter, pode ser a sombra de algum outro arquétipo também, nesse caso? Pode, tá? Mas existe essa figura de Deméter muito forte, nesse sentido. Essa mitologia, esse mito dentro da mitologia grega, desse fator de Deméter, é muito forte. Vamos lá. Vou falar de forma rápida agora do que diz respeito à mulher no arquétipo Deméter e casamento. A figura do casamento para Deméter não é o principal. O principal é o quê? Os filhos. Muitas vezes se casa com qualquer um para ter filhos. Se casa com qualquer um para poder sair de casa. Acha-se, não, casei para sair de casa. Na verdade, existe isso também, casei para sair de casa, mas muitas vezes casei para sair de casa, o que está por trás é casei para ter filhos. Arquétipo de Deméter.
escondido. Os homens, que geralmente a Deméter se envolve. Um é o melhor de todos é a figura do homem familiar, o melhor dentro dos outros, tá? Desses 4. O homem familiar que realmente quer ter filhos, tudo mais, e quer uma esposa que cuide dos filhos. É o homem familiar, essa é a figura. O segundo é o homem que busca uma mulher igual à mãe, ou seja, ele busca uma mulher igual ao que o pai dele escolheu. Padrão, repetição de padrão de comportamento. É o segundo. O terceiro é o homem que, leia-se, é um homem imaturo, totalmente imaturo, porque Deméter dificilmente tem grandes ambições em relacionamentos. Ela acha, a mulher no arquétipo de Deméter acha o homem, em sua grande maioria, a figura do imaturo, do homem que não é homem com H, é o homem com H maiúsculo, é o beta, não é o alfa. É um homem maturo, que não tem ambição, que precisa crescer, crescimento, tem essa ideia, geralmente. Então, o terceiro tipo de homem com o qual a Deméter geralmente casa é a figura de um homem talentoso, porém imaturo. E aí, é imaturo que todo mundo nega. E ela, arquétipo da mãe, a mãe adota esse homem. A quarta figura é a mais preocupante, é o sociopata. Vou falar só um ponto dentro dessa figura. Deméter também tem a tendência a optar por casar com homens que faz com que ela sempre tenha de estar provando, estar o acolhendo. O que ela fez semana passada, ele esquece, é só sempre presente. E sempre cobrando. Ou seja, lê-se, sugando, massacrando, aí entra aquela figura, a mulher não pode fazer nada, tudo mais, a mulher está ali para me servir. Essa figura aí. É claro que é um padrão. Nada impede da pessoa estar no arquétipo de Deméter e fugir desse padrão. Os arquétipos estão aí para isso, para se desenvolver. A pessoa, ela deve desenvolver o arquétipo. Lembra? O arquétipo do pai, da mãe, há 30 anos atrás, batia no filho, há 20 anos atrás, eu acho, 30, 40 talvez, batia no filho e isso era normal. Hoje em dia, bater no filho é anormal, pelo menos para mim e para a maioria de quem está ali ao meu redor. Bater em criança de 4, 5 anos é algo anormal. Se alguém acha isso normal, a pessoa deve se atualizar. Bater é anormal, comportamento antigo, comportamento nefasto, antiquado. Esses são os 4 tipos de homens que Deméter costuma se relacionar. Para finalizar, Deméter, símbolos Deméter, a espada dourada e o trigo maduro. Por que eu estou dizendo isso? Você pode aí usar, né, se quiser entrar no arquétipo de Deméter. Como assim? Eu vou entrar no arquétipo de Deméter. O que significa isso? Significa que você vai resgatar Perséfone. Isso é entrar no arquétipo de Deméter. Nossa finalidade ao usar o arquétipo de Deméter tem algumas. Arquétipo de Deméter, energia do ajudar, bondade. Arquétipo de Deméter também vai ser o quê? Resgatar Perséfone, aceitar o novo, se atualizar, expandir a mente. Expandir, aceitar o novo significa expandir a mente. Mais um ponto. Para mulheres que cometeram aborto, trabalhar essa questão, parar de
aceitar a culpa, parar de fechar a porta da energia do não merecimento, que até então existe uma porta aberta, o não merecimento entrando no campo da pessoa. Vamos fechar essa porta. Fechou a porta, não entra, não tem mais energia, não tem mais energia do não merecimento entrando. E para se fechar a porta, a pessoa deve o quê? Buscar Perséfone. Buscar o novo arquétipo da juventude. Fechar a porta da energia negativa em razão da frustração de não ter tido um filho, em algumas mulheres. Em alguns homens também pode ser. Porque nos homens, um homem de 70 anos pode vir a ter um filho. A mulher já, complicado. Ficar atento se não está trabalhando, mantendo os filhos no infantilismo. Geralmente, uma pessoa que está no infantilismo, ela mantém os filhos do infantilismo. Aí é campo eletromagnético, né? Emanou, atrai. Parou de manter os filhos do infantilismo. Ah, mas os meus filhos já têm 30 anos. Para. Como assim? Como é que eu vou se continuar pagando conta dele, se continuar pagando aluguel dele, prestação do carro, se continuar fazendo o pratinho de comida dele? Isso aí é manter o filho no infantilismo. Para, cessa. Cessou? O que você vai fazer? Você vai estar acessando, abrindo uma porta para você amadurecer. Porque provavelmente, como eu disse, quem mantém o filho no infantilismo está no estado de infantilismo. Cessar o arquétipo do escravo, acabar com o arquétipo do escravo, quem está vivenciando, seja cuidando dos pais, seja vivendo para os filhos. Ficar atento a essa questão, a pessoa que está no arquétipo de Deméter, ela pode, ou então ela pode entrar no arquétipo de Deméter para sanar isso, porque ela pode estar criando vínculos com filhos sem estar no arquétipo de Deméter, pode estar, em armando de algum outro arquétipo, é possível, tá? Existem outros arquétipos que trabalham isso que a pessoa, o pai ou a mãe, ficar criando dependências dos filhos com ela para que o filho, não tenha um distanciamento emocional. O distanciamento emocional do filho com quem está no arquétipo de Deméter é muito sentido, tá? Mas a pessoa pode estar trabalhando em prol de não deixar o filho se afastar, mas criando uma dependência. E aí a pessoa entra no arquétipo de Deméter, resgatando Perséfone, e aí isso é trabalhado. Entre alguns outros pontos que foram falados aí durante a live, que a percepção de vocês deve aflorar. Lembrando que também a Deméter é o arquétipo da colheita. Colheita. Deméter é o arquétipo da bondade, da generosidade, do ajudar. Isso tudo pode ser trabalhado. Inclusive, na figura, quem é a madrinha, padrinho do grupo, nesse arquétipo Deméter, você vai poder entrar na energia do padrinho, do ajudar com maestria. Vai ser uma madrinha com maestria, vai ser um padrinho com maestria, que é peculiar ao arquétipo de Deméter. Vamos lá, alguma pergunta? Na terça-feira, eu vou fazer Terça-feira, provavelmente, terça-feira não haverá live, eu estarei de plantão. Na quinta-feira, vamos fazer uma live, cujo tema será falado, e no final da live faremos um voltar na origem, focado, aproveitando o arquétipo de Deméter. Voltar na origem nesse sentido. Vai ser muito bom. Vou abrindo para perguntas finais antes de encerrar a live. Então, passamos aí o arquétipo de Deméter, fizemos uma ativação, passamos o lado negativo, questões positivas, o mito principal, as suas variáveis. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Lembrando que, para finalizar, fosse resumir essa live, se um só conhecimento dessa live for trazido por você e isso vai lhe provocar um crescimento, é o quê? Trabalhar, aceitar o arquétipo da juventude. Por mais que você não esteja carente, sempre trabalhando, aceitando o novo, estando aberto à novidade, aberto à jovialidade, ao arquétipo da juventude, você vai voltar a ter autoestima, vai cuidar a cuidar de si. A Afrodite ajuda nesse sentido também. Voltar a viver. Vou abrir para perguntas. O Luan está aberto aí, quem quiser fazer perguntas, abre o áudio antes de encerrarmos a live. Pode perguntar. Oi, Igor. Boa noite. Boa noite, Jones. Tudo bem? Beleza? Oi, Igor. Eu tenho uma dúvida assim que tem a possibilidade de já estar vivenciando o Deméter junto com a Afrodite? Sim, sim. Todos os arquétipos, o certo é ter um arquétipo principal e todos os outros arquétipos trabalhados, tá? Correto. Então, Tirou minha dúvida. Plenamente possível, beleza? Beleza. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Nenhuma? Ô, Ricardo, obrigado aí, tá, por você ter passado aí a questão do áudio lá no início, qual era o áudio melhor, tá? Esqueci de falar, esqueci de agradecer. Vou ler seu nome e me veio aqui agora. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu. Pode fazer. Tudo bem, Igor? Boa noite, Hamilton. Fala, Milton, pode falar. Eu não sei se é uma pergunta ou uma indagação, mas eu já estou te acompanhando há tanto tempo. Tenho tido muita coisa maravilhosa pelo que você fala, das coisas que eu já aprendi. Hoje eu estou bravo, não com você, comigo. E aí você falou coisas que batem exatamente com a parte que eu estou bravo. Não é com mulheres, mas é da parte de acreditar em mim. Estou chateado com isso. Faço algumas orientações das que você coloca, você sabe um pouco da história da minha vida. Eu não sei se eu quero uma resposta definitiva. Eu acho que isso não existe. Mas, sei lá, cara, eu gostaria de ser mais tranquilo, porque toda vez que eu te ouço, eu fico mais bravo. Não com você, mas com algumas situações. Então, a tua risada já vem exatamente de encontro. Se eu tô bravo é porque tá fazendo sentido, né? Mas vamos lá, sendo de forma consciente mesmo, né? Inconsciente, consciente. O que te provocou essa braveza? Porque tem um monte de coisa que você faz que eu queria fazer, que eu sei que eu tenho capacidade, mas eu ainda não sei como chegar. Como é que é? Repete, por favor, Hamilton. Aquela questão que eu falei a última vez, que eu tive uma oportunidade de falar do propósito. Eu sei Não, eu sei que você fica chateado consigo mesmo é o fato do seu propósito do alavancar. Isso, né? Mais ou menos isso. Isso aí. Mas vamos para os casos mais específicos. Tem algum detalhe específico dentro disso? Vai, continua. Cada vez que você dá uma live, desde semana passada, eu fico mais puto ainda, porque eu entendo e eu não consigo botar isso em prática. Porque parece que tem alguma coisa que me trava, óbvio. A única coisa que me trava sou eu mesmo.
não tem uma fórmula mágica. Mas, assim, tô chateado comigo. É desabafo, velho. Eu não sei se você vai conseguir me ajudar, ou é só para desabafar para todo mundo que estava lá na live também saber que, assim, chegar no seu propósito de vida também tem essa parte. Às vezes você fica numa encruzilhada que você precisa somente ouvir e, às vezes, pedir ajuda, como eu estou fazendo agora, mesmo sabendo um pouco do que você quer, mas você ainda não sabe como fazer. E você quer fazer mais, porque como você coloca as coisas, Igor, para mim, a Milton Sbrilli, toda vez que você fala, eu me sinto, não no dever, mas na vontade de fazer mais, entendeu? E, às vezes, eu não consigo fazer. Eu não sei se eu estou sendo... É lógico, se eu estou falando que não estou sendo claro, eu não estou. Seria uma coisa muito original minha. Me ajuda a chegar em tudo isso que você já abriu as portas para mim. Vou fazer uma pergunta. Como é que está a situação do CVV? Está indo bem. Já começou a atender? Já, tô quase no final. Tem mais 2 semanas. Oi? Pode falar. Tem mais 2 semanas de estágio probatório. Depois dessas 2 semanas, eu viro realmente voluntário. Seguinte, assim, pelo pouco, é claro que podem ter questões aí mais específicas que eu não tenho, que eu não conheça. Mas pelo que eu te conheço, eu falei com você sobre o CVV, bati a tecla, porque eu acredito que exista uma sensação de não merecimento, né, muito grande em razão de toda aquela questão da adoção e tudo mais. Eu Sim. bato nessa tecla. Por isso que eu falei, o CVV para Milton, eu acho que é um caminho. Só que é o seguinte, vamos lá. Posso fazer um adendo? Tem tempo para isso? Rapidinho? Pode. Temos tempo, vamos lá. Olha só, faz o seguinte, eu vou considerar a live encerrada. Quem quiser sair, pode sair, tá? Agradeço a presença de todos. Inclusive, faz o seguinte, Hamilton. Faz o seguinte, eu vou encerrar essa live e vou abrir de novo. Pá, pum, porque não fica na gravação. Beleza? Tá ok. Você só clicar no link. Então, forte abraço, agradeço a presença de todos. Quinta-feira tem mais. Momento que minha filha chega me dando uma água aqui. Pode virar. Ali, na câmera ali. Manda um tchau ali. Aqui, ó. Isso aí, obrigado, filho.